Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes, e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros. Um bom dia a todos, amigos
que nos seguem aqui pela página do Facebook, através do YouTube, da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Que a paz de Jesus esteja no lar e nos corações de todos. E nessa manhã, mais uma vez aqui reunidos, com a alegria de poder receber o nosso colega da cidade de Bauru, Edgar Miguel, que estará conosco. Bom dia, Edgar, como vai? Bom dia, Hugo. Tudo bem, e vocês? É uma satisfação. Uma satisfação minha também, uma alegria estar com você, com todos aí da sociedade e com o pessoal de Araraquara. Muito bem. Edgar, rapidinho representando o nosso amigo e palestrante, já teve algumas vezes conosco presencialmente, se não me engano, no ano passado, né, Edgar? Em 2019. Sim, isso. Se não me engano, em 2018 também, se não me falha a memória. Já é nosso amigo e contratado, que todo ano a gente renova ali, né? Porque com certeza colabora com as reflexões, são muito enriquecedoras e válidas dentro da luz da doutrina espírita. Então, Edgar Miguel, de 55 anos, empresário, escritor, consultor, professor, palestrante espírita, também palestrante de assuntos de gestão de pessoas e de negócios. É espírita das Casas de Caridade de Bauru, e desde 2005. Estará conosco nessa manhã com o tema Nossas Fragilidades. Gostaria de trazer uma pergunta e depois deixo à vontade, com certeza nós seremos atendidos através desse conteúdo, Edgar. Somos imperfeitos ou somos frágeis? Puxa, que grande pergunta, Hugo, grande pergunta. Inclusive, durante a minha fala, se você quiser introduzir alguma questão do público, fique à vontade, tá? Se você quiser colocar no banner ali ou eu respondo com muito prazer, porque eu gosto muito de saber o que o público pensa. Então, a sua pergunta é se nós somos imperfeitos ou frágeis, é isso? Ou ambas vivem juntos, né? Caminham paralelos. Vamos ver. Sim. Eu imagino tirar essa dúvida a respeito desse tema, que talvez eu venha aproveitar com as suas reflexões. Mas antes de passar a palavra a você, Edgar, eu convido a todos que nos acompanham a nos prepararmos espiritualmente, serenando os corações e a nossa mente. E agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo e mestre, e a todos os espíritos amigos que atuam na seara de trabalho, de benfeitorias, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores e amigos espirituais familiares. Nós vibramos em pensamento, dizendo: Pai nosso que és dos céus, santificado é o seu nome, venha a nós o teu reino, e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, assim como elas são feitas em todos os círculos espirituais. O pão do dia em que merecemos hoje, dai-nos, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é assim que nos livramos de todo mal, que assim seja. Edgar, passo a palavra a você agora, tem todo o domínio, fique à vontade, e nós estaremos aqui te acompanhando, e com certeza aproveitando o máximo da sua fala e do tema que ele realmente é propício para aprendermos mais. Muito obrigado novamente, e nos vemos no final da palestra. Obrigado, Hugo. Bem, bom dia a todos de novo. É sempre uma honra receber o convite de vocês. E na verdade, a ideia é que a gente reflita junto. Apesar de a gente não conseguir exatamente fazer um diálogo desta forma, a ideia é que a gente realmente troque alguma coisa. Eu vou estar observando os comentários que vocês fazem, e a gente poderia caminhar aí para um conjunto de reflexões que nos façam chegar numa nova conclusão, num passo novo, né, que nos fortaleça, certamente. O Hugo, eu adoro perguntas, eu adoro provocações, e o Hugo me ajuda muito, já colocando uma questão que é muito importante. Nós somos imperfeitos ou frágeis? Olha,
Nós somos os dois. Nós somos os dois. Mas em aspectos diferentes, né? A primeira questão, eu gostaria de ressaltar essa questão da imperfeição, que é uma coisa que muitas vezes traz insegurança. Quando a gente pensa na nossa imperfeição, a gente sente muitas vezes um certo medo, uma certa insegurança, como se a gente não fosse capaz. E aí a gente precisa colocar algumas coisas, e para isso eu gostaria de voltar para as bases da doutrina espírita, para as bases do que o Cristo nos coloca, exatamente sobre esse ponto, é claro. E essa base que a doutrina veio fortalecer incrivelmente quando Kardec a codificou, eu coloco como sendo a questão mais básica, o fato de sermos imortais. Essa informação, essa verdade, essa realidade, às vezes eu tenho a impressão de que ela se tornou algo vulgar para nós espíritas. Vulgar no sentido de comum, de quase sem importância, sendo que, para mim, ela é um dos mais importantes pilares desse edifício que são as ideias da doutrina, que é a visão de mundo, de universo e de si mesmo que a doutrina nos ensina a ter. O fato de sermos imortais, ele é absolutamente fundamental para que a gente ganhe fortaleza íntima, que é o contrário da fragilidade. É extremamente fundamental para que a gente vença a nossa fragilidade, que tem uma razão de ser, que é real, mas que precisa ser combatida dentro de nós. Ela precisa ser revista, inclusive. Há aspectos de nós extremamente frágeis, mas nós não temos, no meu entendimento, e aí eu vou defender isso até o final, uma fragilidade intrínseca. Exatamente porque somos imortais. Fazendo uma brincadeira, nós, ou principalmente os jovens, as crianças, gostamos dos super-heróis, né? Por quê? Porque eles têm poderes, né? Porque eles são indestrutíveis. O super-homem, ninguém consegue destruí-lo. Pois bem, e nós não somos assim? Nós não somos verdadeiramente indestrutíveis? O que de fato pode abalar a nossa substância? O que de fato pode abalar quem somos? O que de fato pode nos destruir? Coisa alguma. Nem nós podemos nos autodestruir verdadeiramente. Então, a questão da imperfeição, e eu acho essa palavra muito acertada, e não gosto de uma palavra que muitas vezes a gente usa também, um pouco colada à questão da imperfeição, que é a inferioridade. Essa palavra não me agrada, porque apesar que, sob alguns aspectos, a gente pode até pensar que ela é real, sobre muitos, no meu entendimento, ela não é real. E eu vou aproveitar para falar um pouco sobre isso também, porque tem a ver com a nossa fragilidade e a batalha que a gente tem que ter em relação a ela. Nós somos feitos pelo Pai, né? Nós somos feitos à semelhança do Pai. Nós somos a obra-prima da criação, deste Senhor, desse Criador que nos fez de uma forma incompreensível e que nos deu características também incompreensíveis, mas à semelhança dele. Evidentemente, como filhos de um Deus, nós temos muitas coisas semelhantes a ele. Isso significa, no meu entendimento, que nós somos feitos de um material absolutamente perfeito. Nós somos feitos de um material preciosíssimo. Nós somos feitos de partículas do nosso Pai. Então, eu não posso, diante disso, admitir que nós somos feitos de um material inferior. Eu não posso admitir que existe baixa qualidade na nossa essência. Não posso admitir. Ao contrário, eu penso que nós somos feitos
somos feitos de um material grandioso, divino, de primeira grandeza, e que esse material faz parte da nossa essência. E é ele que precisa ser lapidado, é ele que precisa ser aprimorado, no sentido de bem utilizado, no sentido de bem compreendido, conhecido. É esse material íntimo, gigantesco, grandioso, que está dentro de nós e que nos forma. Sob esse aspecto, desculpa, eu não consigo admitir que nós somos inferiores. Inferiores numa relatividade de um sobre o outro, eu sou inferior a um espírito superior, sem dúvida. Por isso que eu prefiro usar realmente a palavra imperfeito, como o Hugo se referiu. Nós somos imperfeitos no sentido de que nós ainda não nos aprimoramos suficientemente. Imperfeitos no sentido que nós ainda não abrilhantamos a grandeza que está dentro de nós. Mas eu preciso insistir. Nós somos feitos das partículas do Pai. Nós somos feitos de luz, como possivelmente podemos pensar o Pai é feito, uma luz grandiosa. Ele, sim, absolutamente perfeito e infinito em todas as suas características. E nós, como criaturas dele, carregamos todas essas características, as características da grandiosidade da qual ele tem todas. Então, imperfeitos neste sentido, de ainda não suficientemente evoluídos, de ainda não suficientemente prontos, não plenamente prontos, porque estamos dentro do processo de desenvolvimento de todas essas potencialidades que estão em semente, embrionárias dentro de nós. Então, sim, somos imperfeitos. Mas somos frágeis? Sim, no sentido de que a força, o fortalecimento absoluto somente virá quando toda a nossa essência se desenvolver. Então, somos as duas coisas, mas somos cada vez menos as duas coisas. Conforme caminhamos, nos desenvolvemos, nos autoconhecemos, somos cada vez menos imperfeitos e cada vez menos frágeis. Eu espero que essa seja o começo da minha resposta diante dessa questão tão importante que foi assim, inspiradamente trazida, porque através delas e através desse assunto, eu gostaria que todos nós que estamos refletindo sobre esse assunto agora, a gente comece a se olhar não como uma pessoa essencialmente frágil, porque nós não somos essencialmente frágeis. Nós somos temporariamente frágeis. E mais do que frágeis, e aí vem a grande questão, nós nos sentimos frágeis. E aí nós temos um problema que só nós podemos resolver. Porque se sentir frágil, muitas vezes, significa que nós não estamos acreditando na nossa grandeza, não estamos acreditando na nossa capacidade de usar essa grandeza e diminuir esse sentimento doloroso de fragilidade que muitas vezes nós carregamos no coração e que passa pela nossa vida inteira, limitando, trazendo limitações ao nosso desenvolvimento, porque escolhemos dar força a essa ideia de uma fragilidade aparentemente intransponível. Então, essa eu condeno profundamente, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de comentar. Muitos de nós, quase todos nós, nos sentimos frágeis a vida inteira. Frágeis no sentido de não nos sentirmos capazes. Frágeis no sentido de não vermos grandeza dentro de nós, de não conseguir, de darmos mais força àquilo que chamamos de errado dentro de nós. De darmos mais força àquilo que ainda não aprendemos. Nós não aprendemos muitas vezes a perdoar, a amar, não aprendemos a sermos tolerantes, pacientes, compreensíveis, etc. Nós não aprendemos
quase nada sobre isso. Evidente que a gente pode dizer dessa forma e concluir dessa forma. Mas isso nos diminui? Eu penso que não. Não é isso que nos diminui. Talvez, penso eu, e eu coloco para a reflexão de vocês, que o que nos diminui, de fato, é não enxergarmos a nossa grandeza e nos acomodarmos à nossa imperfeição atual. Isso, sim, fortalece incrivelmente a nossa fragilidade. E isso está sob o domínio da nossa escolha, da nossa vontade. Nós podemos, autoanalisando-nos, nós podemos, olhando para dentro de nós, perceber que algumas coisas são frágeis, mas muita coisa não é. Então, este sentimento de fragilidade que a gente tem, que muitas vezes perpassa a vida inteira, ele está relacionado a essa autoimagem que a gente tem e que muitas vezes ignora a base da doutrina que a gente se esquece, que é a questão de que nós somos imortais. Né? Então, apesar da gente se sentir pequeno, a gente se sentir um pontinho dentro desse universo, e somos, de alguma forma mesmo assim, quem disse que essa forma de se ver que a gente tem a ver com a nossa grandeza? Gente, toda a escuridão do mundo, toda a escuridão existente, não é capaz de apagar a mais pequenina das velas acesas. Eu repito, toda a escuridão mais escura, mais profunda que a gente possa imaginar, não diminui o menor ponto de luz existente. Então, se é justo e correto, pelo bem da humildade que a gente precisa conquistar e aprender a ter, se é bom e correto que a gente saiba em que ponto da evolução a gente está, se é bom e correto que a gente saiba o que a gente sabe e o que a gente não sabe, o que a gente já conquistou e o que a gente não conquistou ainda, que é muito útil a gente saber disso, é muito importante que a gente jamais perca de vista o que nós temos na nossa essência. E nós temos a presença divina. Nós temos a qualidade do material com que ele nos fez um dia. E é essa essência. E é esse material de incrível qualidade que garante que nós chegaremos ao final da nossa trajetória, se é que ela tem final, e sabemos que não, muito evoluídos. Que nós chegaremos à escala dos espíritos perfeitos. Que nós conseguiremos iluminar todas as sombras que estão dentro de nós. Se nós somos imperfeitos, nossa, nessa forma de pensar, sim, nós estamos aprendendo o beabá de quase tudo. Mas isso não pode nos colocar sem aquela força de saber que dentro de nós existe a garantia, existe o material divino que nos garante prosseguirmos e chegarmos aonde o Pai já sabe que chegaremos. Então, o que eu estou dizendo no final das contas? Que nós temos que resolver um certo paradoxo. O paradoxo é o paradoxo da grandeza e da fragilidade. É uma coisa, às vezes, até chocante de pensar. Se, por um lado, a gente precisa enxergar a nossa grandeza sem se tornar orgulhoso, a gente precisa entender que grandeza é essa que está dentro de nós, de onde ela veio, que ela faz parte da nossa essência como um presente de muito amor do Pai por todos nós. Se ao mesmo tempo a gente precisa valorizar essa grandeza, valorizar essa
essa potencialidade imensa que todo ser humano tem. Ao mesmo tempo que a gente precisa fazer isso sem fortalecer o nosso orgulho, já grande demais, ao mesmo tempo, sim, a gente precisa olhar para a nossa condição relativa, que é de fragilidade. Nós somos o bebê ainda, que está começando a aprender a andar, que tem uma força imensa, um potencial gigante, mas que ainda não sabe usar toda essa grandeza. Nesse ponto, nós somos frágeis. Pensamos a nossa fragilidade como a nossa imensa capacidade de escorregar e cair, né? A nossa imensa ignorância. Mas eu tenho pensado, gente, e eu gostaria que vocês também refletissem sobre essa questão, de que não é a nossa ignorância que nos diminui. Não é. O Pai nos criou simples e ignorantes, lembram? Não é isso que nos diminui. Estar no começo do caminho não diminui ninguém. A criança que vai lá para o primeiro ano escolar, analfabeta de tudo, para aprender o A e o B e o C, ela não tem um valor menor. Ela não está diminuída nessa posição. Não está. O que nos diminui de verdade é queremos nos manter nessa posição de ignorância. O que nos diminui, no meu entendimento, é renegarmos a nossa grandeza, é não valorizarmos a nossa grandeza, é não nos apoiarmos no potencial que a gente tem, para que com absoluta confiança a gente trabalhe para desenvolvê-lo. É você acreditar que não pode. É você acreditar que não aprenderá a amar, a compreender, a perdoar, a se conhecer. Isso é uma tragédia. A nossa ignorância não é uma tragédia. Nos mantermos nela, isso é. E aí vem, no meu entendimento, a maior das fragilidades. Por quê? Porque ela é uma fragilidade decidida. É uma fragilidade, é uma posição de infragilidade que você quer manter por falta de coragem, por falta de confiança em si mesmo. A gente fala muito da fé, né? Que nós precisamos ter fé em Deus. Eu chego à conclusão que é facílimo ter fé em Deus. Que é facílimo a gente confiar num ser superior, num ser infinitamente perfeito, num ser que nos ama e nos dá 1 milhão de provas por dia de como é que ele está presente em nossas vidas, de como é que ele nos ama, de como é que ele cuida de cada um de nós. Nessa visão, ter confiança em Deus, ter fé em Deus é facílimo. Eu quero ver a gente ter confiança em nós mesmos, um ser ainda ignorante, ainda frágil, ainda sem ter desenvolvido as suas potencialidades, que ainda não sabe brilhar. Aí mora a grande dificuldade. E existe uma mensagem de Meimei que ela fala exatamente isso. Ela fala assim, dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si mesmo. Porque, gente, pensem bem. Nós podemos acreditar profundamente que o Pai nos ama de uma forma infinita. Nós podemos acreditar nisso. Mas eu tenho a impressão que quando a gente não confia em si mesmo, a fé em Deus perde força. Eu entendo que a fé em Deus é insuficiente para que a gente avance com alegria, com firmeza, com segurança, se a gente não confiar em nós. Se a gente não confiar em nós. Por quê? Porque a gente já aprendeu de que o Pai faz a parte dele, mas ele não faz a nossa. Ele
não nos obriga a dar o passo na direção da felicidade, na direção dele. Ele não nos obriga. Por quê? Porque ele aguarda que a gente decida, que a gente queira mobilizar as próprias energias, queira mobilizar a essência divina que ele colocou dentro de nós, para que a gente vá na direção dele. Essa história da gente se considerar inferior, me desculpem, acaba sendo uma ótima desculpa. Acaba sendo uma muleta fascinante, né? Para que a gente não vá em frente. Ah, mas eu não sei. Pois aprenda. Ah, mas eu tenho medo de errar. E qual o problema? Qual o problema de errar se a doutrina espírita já veio quebrar a ditadura do acerto, né? Já veio nos dizer que o grande erro que a gente comete é não enfrentar as dificuldades. Que o grande erro que a gente comete é se acomodar na nossa imperfeição atual. Que o grande erro que a gente comete é exatamente não confiar no que o Pai fez em nós. No trabalho que o Pai fez em nós, dentro de nós. É não confiar que o amor dele é tal que ele criou dentro de nós todas as condições para que a gente conquiste a felicidade usando a nossa própria vontade. Gente, se ainda nós temos aquela ideia de que Deus vai nos levar a uma posição de felicidade sem esforço, esqueçam. Esqueçam. Rompam essa ilusão. Não é assim que funciona. A cada um será dado segundo as suas obras. Isso é lei. Isso é lei. Nos dizendo que nós só seremos felizes através do esforço da vontade, que precisa ser reproduzido 1000 vezes, infinitas vezes nos infinitos minutos da nossa vida eterna. Essa vontade que precisa ser fortalecida e aplicada a todo instante, a tal ponto que se torne a nossa natureza compreender, perdoar, amar, ter empatia, ter simpatia, pensar no outro, respeitar-se e respeitar o outro. Então, nós precisamos vencer esse paradoxo, que parece que são duas forças antagônicas que nos puxam cada vez para um lado e a gente se sente perdido. Vou repetir. De um lado, a necessidade de descobrirmos a humildade. Lembrando que a humildade não é uma auto-inferiorização, mas humilde é aquele que sabe o que sabe e que sabe o que não sabe. E por não saber, e por saber que sabe pouquíssimo, se coloca numa posição serena. Porque descobre que o pouquíssimo que sabe já fala de uma grandiosidade da vida que é imensa. Se coloca numa posição serena, o humilde, porque sabe que é grandioso em sua essência. Algo assim, eu nada sei, mas eu posso. Eu sou capaz de tudo saber. Olha, gente, que alegria, que felicidade, que paz íntima nós adquirimos quando trabalhamos para ter humildade, para descobrirmos em que ponto a gente está. Qual é a nossa verdadeira posição? Não uns em relação aos outros, mas a nossa posição em relação a nós mesmos. E a nossa posição é: o que sei é insignificante, mas já me traz uma visão que me conforta tanto, que
Quando eu souber mais, eu vou ser tão mais feliz. E aí, quando eu falo saber, eu estou falando não apenas sermos instruídos, mas sabermos a sermos mais morais, a sermos mais amorosos, mais caridosos, a termos mais sabedoria. E, por um outro lado, nós não podemos esquecer jamais a nossa grandeza, rompendo esse paradoxo. Essa grandeza que o Pai deixou e alimenta dentro de nós, nos dando a condição de fazermos, de prosseguirmos o que nós precisamos fazer. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente não pode esquecer. Termos essa visão do que está dentro de nós, termos a visão de que nós precisamos tomar decisões que nos façam avançar, fazendo frente ao medo, porque se eu posso dizer que há uma fragilidade poderosa dentro de nós, eu chamo essa fragilidade de medo. O medo, talvez, certamente é um inimigo terrível, porque é ele que suga todas as nossas forças. E eu afirmo a vocês que o medo é uma decisão. Nós decidimos nos acomodar ao medo. Nós decidimos concordar com o medo. E, evidentemente, eu não estou falando dos medos que nos protegem, mas dos medos que nos fragilizam. Estou falando dos medos que nos paralisam. E, insisto, não dos medos tão salutares que nos protegem de perigos, nos protegem das ameaças verdadeiras, que muitas vezes nos protege até de nós mesmos. O medo, muitas vezes, é cômodo. Muitas vezes é cômodo. Eu não fui porque eu estava com medo. E por que não enfrentou? Porque eu posso errar. E qual o problema? Eu insisto em dizer. Sendo que o problema não é errar, o problema é se acomodar ao erro. O problema é se sentir incapaz de vencer o erro. O nosso problema, que sim nos fragiliza imensamente, porque nega a própria grandeza, é a gente acreditar que a gente é incapaz de sair do erro. E Jesus, que eles confiava e confia em nós de uma forma tão amorosa, sempre nos dizia, vai, não peques mais. E quando ele dizia isso, e ele continua a dizer isso para cada um de nós, ele está falando assim, eu sei que você é capaz de não pecar mais. Ou seja, de não errar de novo. Eu sei que na tentativa de não errar de novo, você errará. Jesus continua a nos dizer, porque nos compreende como é a trajetória do aprendizado, ele continua a nos dizer, eu sei que um dia você não errará mais, mas eu sei que a cada passo, na tentativa de não errar, você errará, você cairá, mas cairá cada vez menos. Se fortalecerá cada vez mais, aprendendo a cada erro como se faz para acertar. Esse é o caminho, gente. É assim que caminhamos. Observem. Adianta a gente ler o livro dos Espíritos e o Evangelho e acreditar numa ilusão infantil de que amanhã a gente não vai errar mais, que amanhã a gente vai perdoar tudo e todos e a nós mesmos, que nós vamos compreender tudo. Alguém ainda acredita nessa infantilidade? Espero que não. Mas a partir do momento que a gente sabe qual é o caminho, através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, através da análise de nós mesmos, nós entramos no caminho. Nós entramos no caminho que é uma subida. Porque a vida é uma subida. E só deixaremos de errar quando chegarmos no topo dessa montanha. Até lá, escorregaremos, cairemos, trombaremos com a nossa imperfeição relativa, para descobrirmos o caminho do acerto. E é assim. E está tudo bem. E cada vez que erramos, o erro não está nos dizendo assim, viu? Viu como eu sou imperfeito? Viu como você não vai conseguir
É de cada um de nós acreditar nessas bobagens. Essas bobagens ainda tão fortes dentro de nós, não é? Tão fortes. E que se fortalecem cada vez mais quanto mais a gente continua a acreditar nelas. E insisto, de uma forma extremamente cômoda. Porque é bem cômodo eu dizer para mim mesmo, né? É bem cômodo eu falar assim, então, eu sou muito imperfeito. Não, eu tenho muito medo. Não, eu sou muito frágil. Não, eu sou muito ruim ainda. É bem cômodo isso, né? Porque a vida continua perguntando a todos nós, e também essa pessoa que diz tudo isso. Tá ótimo, eu sei que você é tudo isso. Você não me contou nenhuma novidade. E quando é que você vai começar a ser menos frágil, menos imperfeito? Quando é? Porque terrível e tristíssimo é a gente renegar e negar a própria grandeza. É quase igual a renegarmos o próprio Pai, porque Ele está em partícula dentro de nós. Eu vou colocar uma questão que eu considero extremamente importante, que é a questão do nosso corpo. Um dos pontos principais que a doutrina veio nos colocar é que nós não somos daqui. Que nós estamos vivendo uma experiência temporária, nós encarnados. E quando encarnamos, por conta do processo natural, todos nós acabamos nos identificando muitíssimo com o nosso corpo. Eu estou dentro desse corpo há 55 anos. É bastante tempo. E isso faz com que, se eu não tomar cuidado, eu acredite fortemente de que eu e o corpo somos a mesma coisa. Me faz acreditar, se eu não me esforçar para estar lúcido, consciente, de que eu sou o meu corpo. E que tudo que acontece com ele acontece comigo. Pois eu coloco para vocês que isso não é verdade. Aliás, não sou nem eu que coloco, quem coloca é a própria doutrina. O corpo é uma roupa de carne. Ele sim, imensamente frágil. Minha mãe sempre me diz, para morrer basta estar vivo. E não é assim, gente. A partir do momento que a gente nasce, já estamos morrendo. Nosso corpo, né? Mas como a gente vive, na maior parte do tempo, de uma forma inconsciente da realidade real. E qual é a realidade real que eu estou me referindo? O fato de sermos imortais. E o fato de não sermos o corpo. Porque nós sobrevivemos a ele. Porque nós existíamos antes dele e existiremos para sempre depois dele e de todos os outros corpos. Nós precisamos, então, pensar que a fragilidade, boa parte, talvez a maior parte da fragilidade que a gente sente é porque a gente, coladinho no corpo, a gente percebe que ele, e não eu, é frágil. O meu corpo pode virar pó daqui a 1 minuto. Eu não. O meu corpo desaparecerá. Eu não. O meu corpo pode ser ferido. Eu não. O meu corpo adoecerá. Eu não. O meu corpo, às vezes, não consegue se levantar da cama ou da cadeira. Eu não. O meu corpo me limita, mas eu não tenho o mesmo limite.
O meu limite faço eu, conforme penso, conforme me entendo, conforme entendo o amor do Pai sobre mim e sobre todas as minhas potencialidades. O meu corpo, ele sim, é essencialmente frágil. Olha a diferença. Nós somos essencialmente grandiosos. Nós somos de uma substância divina, iluminada. O corpo é pó. O corpo é essencialmente frágil. Esta grande diferença que nós encarnados não podemos jamais perder de vista. Jamais. E agora eu falo a todos os doentes. A nós que adoeceremos amanhã. Porque adoeceremos. O corpo adoecerá. A nós, e eu vou corrigir minha frase, a nós que viveremos a experiência de ter um corpo doente. E eu falo a todos que vivem a experiência de ter um corpo doente e cada vez mais enfraquecido por conta da idade física. Eu falo agora a todos nós. A fragilidade que você sente não é sua. É do seu corpo. Quando o seu corpo não puder mais se levantar, quando o seu corpo não tiver condições de mover alguns músculos, quando você sentir uma fraqueza, porque às vezes a gente fica com algumas doenças e a gente sente uma fraqueza que mal conseguimos ou temos forças para abrir os olhos, para falar, para se alimentar. A todos esses que vivem, ou nós que viveremos experiências assim, nós somos capazes, vejam bem o que eu vou dizer, de neste instante dizer para si mesmo com todo empenho: essa fraqueza é do meu corpo, não é minha. Quem está frágil aqui não sou eu, é o meu corpo. É o meu instrumento de trabalho que está enfraquecido e fragilizado. Eu não. Eu não. Porque eu tenho a luz do Pai dentro de mim. Eu tenho a grandeza divina dentro de mim. Não sei ainda usá-la. Não sei nem onde ela está dentro de mim. Mas sei que tenho. E é neste instante de imensa fragilidade física, prestes a desencarnar que seja, que eu vou descobrir a minha grandeza, o meu fortalecimento, a minha força. Porque, gente, se é verdade que a força que mantém o universo funcionando, que mantém todas as leis da física, da química, da matemática funcionando, se é verdade que a força que mantém tudo isso em funcionamento é a vontade do nosso Pai, é também verdade que a nossa vontade, divina na essência, mas ainda pequenina, porque estamos ainda no começo da caminhada, a nossa vontade é filha da vontade do Pai e, portanto, imensamente grandiosa. Vejam pessoas que, prestes a desencarnarem, só desencarnam quando chega tal pessoa, porque ela quer se despedir. Quem mantém esse corpo vivo, se não a vontade de estar vivo? Que energia é que alimenta esse corpo absolutamente destruído, muitas vezes? Sem fluido vital, praticamente. Quem é que mantém? A energia da vontade dessa pessoa, que quer se manter encarnada até que o filho, a esposa, a mãe, o pai, seja quem for, chegue. E ao chegar, ao trocarem olhares, porque muitas vezes a fragilidade física é tamanha que não é possível nem falar, se despedem pelo olhar e a pessoa desencarna. Quem é? Senão a vontade de que aquilo seja. Quantos de nós, com dores diárias no joelho, nas costas, em toda parte, se levantam da cama todos os dias para cumprir as suas obrigações, entendendo que precisam fazer A e B, cuidar de A e B?
Quem é que faz com que o nosso corpo se levante? A vontade do ser. Porque a gente não pode esquecer, fazendo uma brincadeira, que o nosso corpo é um grande bife, no final das contas. Uma carne, gente. Um pedaço de bife. Animado porque nós o animamos. Porque senão seria uma matéria, evidentemente, sem vida, sem vontade. Quem é que faz com que a gente se levante da cama todos os dias? A vontade. E essa vontade é a nossa força. Porque vem da mesma essência divina do Pai. Agora, como é que essa vontade vai ser mobilizada se eu não acredito nela? Então, todos nós que temos corpos frágeis, não acreditem que essa fragilidade é sua. Há todos os doentes nesse instante que lamentam, porque faziam tantas coisas e não conseguem fazer mais. Não acreditem nessa ilusão. Não acreditem. Não acreditem. Que o corpo limita o Filho de Deus. Não limita. Nós, espíritas, já sabemos que é o pensamento que produz e que cria tudo. Então já está na hora da gente acreditar em quem a gente é, da gente acreditar no nosso fortalecimento, na nossa luz, na nossa grandeza, e combatermos a fragilidade que permanece na vida encarnada, mas no corpo, e que nós precisamos deixar de acreditar. Confiança em si mesmo, confiança no Pai. Não nos acomodarmos diante do medo nem da fragilidade do físico. Lembrando, essencialmente, para finalizar, quem é que somos nós? Eu sou filho de Deus. Carrego em mim o próprio Pai. Tenho em mim uma luz ignorada por mim mesmo. E que o trabalho de viver é, no final das contas, fazer brilhar essa luz. Como Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. E o que é que ele quis dizer que senão o seguinte: filho, acenda a sua luz. Use a tua vontade para acender a sua luz. É você que vai acender a sua, não é o Pai. Ele já fez a luz. Acenda-a. Acenda deitado imóvel na cama, incapaz de se levantar. E aí, eu vou tentar, para finalizar, de cabeça, e aí eu vou errar bastante, eu peço para que vocês vejam no livro Boa Nova, do magnífico Humberto de Campos, no capítulo Fidelidade a Deus, quando, se não me engano, Tiago diz assim: Jesus, eu estou adoentado. Como é que eu vou fazer frente à monumental tarefa de ser seu discípulo e de segui-lo? E Jesus, e aí eu peço para que vocês leiam, porque eu vou falar de forma muito imperfeita. E Jesus responde assim: se você não tiver mais olhos, se você não tiver mais pernas e braços, se você não tiver mais boca, se você não puder fazer mais nada, você ainda poderá servir a Deus com a sua coragem, com a sua paciência. Vejam a nossa luz brilhando com a coragem e com a paciência. Nós somos grandiosos, gente. Só precisamos acreditar nisso. É só isso que falta. Era isso. Era isso que essa mensagem que eu gostaria de deixar a vocês. Espero ter conseguido de alguma forma. Que todos nós confiemos no poder que está dentro de nós, à espera do uso da nossa vontade para que se desenvolva. Façamos brilhar a nossa luz. Obrigado, gente. Hugo, era isso que eu pretendia dizer. Não estou te ouvindo, Hugo.
Meu microfone estava fechado, desculpa. Excelentes reflexões, e nos faz lembrar, aproveitando o gancho que você coloca, o capítulo 19 do Evangelho, a fé que transporta montanhas. O último item fala fé humana e fé divina. Eu acho que nós devemos deixar de justificarmos tanta imperfeições, que é um caminho de aperfeiçoamento, e começarmos a acreditar, desenvolver mais a nossa fé humana, a crença em nós mesmos, que nós somos capazes, e deixar, como você fala mesmo, essa imaturidade, essa infantilidade de que amanhã seremos tudo perfeito. E não, haverá outros percalços e por que não escorregar novamente nos mesmos caminhos? Eu acho que é isso que nos torna humanos, né? Sim, Ao invés de... A condição humana é essa, e nós, espíritos, nessa condição, temos que aprender a sermos humanos mesmo, porque aceitando os nossos percalços, nós entendemos o outro também. Sim. E olha, dentro dessa lógica, Hugo, ser humano é ser divino. Sim. Parte da nossa evolução, e ela é talvez uma das mais importantes, né? O nosso despertar espiritual. Então, a gente agradece, Edgar, foi excelente te ouvir, é inspirador as suas colocações. Eu acho que em tempos tão difíceis, né, que às vezes a gente fica tão desacreditado na humanidade, e muitas vezes as pessoas começam a se questionar até a própria fé, né? Sim. Esquece da nossa questão humana, da nossa fé também interna, que ela deve ser desenvolvida e fortalecida. Muito. Somos luzes, como diz Jesus, né? Sois o sal da terra, nós somos luz. Estamos aqui para fazer o nosso papel. E que seja da melhor forma possível. Então, a gente agradece as suas palavras. Obrigado. Eu convido a todos deixa eu só colocar um comentário do Léo. Ele coloca uma passagem bonita, que ele diz assim: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O Léo buscou isso no Boa Nova também, do Humberto de Campos. É uma das passagens que mais me emociona, porque no final das contas, Hugo, Jesus está falando de cada um de nós. Sim. Eu sou mais frágil do que perverso, significando que eu não sou mal. Eu me considero frágil. Pedro negou Jesus não é porque era mau ou ingrato, mas porque não conseguiu não negá-lo. Mas não tem problema. Levante e prossiga, que é o que nós temos. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Eu agradeço, então, novamente, em nome da Obreiros do Bem, Edgar. A gente espera encontrá-lo numa outra oportunidade, seja no próximo ano, né? Nós estaremos, seja em condições de presenciais, ou então, novamente, à distância. Ela, com certeza, será muito proveitosa, como foi nessa manhã. Então, para mim foi muito também. A encerrarmos com a oração que Jesus nos ensinou, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos e desejando uma semana repleta de trabalho, de autoconfiança, de desenvolvimento da fé em nós mesmos e aliados junto com a fé divina do Pai que nos assiste e que nos conhece muito bem e nos dá todas as oportunidades para nos fortalecermos e crescermos. Vibramos pela humanidade, pela nossa família espiritual, e que possamos ser mais compreensíveis, tolerantes. E nas medidas que devemos tomar as nossas atitudes, que elas sejam feitas e realizadas segundo os seus ensinamentos. Pai nosso, que és dos céus, santificado é o seu nome. Venha a nós o seu reino, e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, assim como elas são feitas em todos os círculos espirituais. O pão do dia em que merecemos hoje, dai-nos, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é assim que nos livramos de todo mal, e que assim seja. Muito bem, pessoal, um bom domingo a todos. Edgar, um bom final de ano, um Feliz Natal, um ótimo recomeço de 2021, e que sejam em vibrações, em sintonia, para que as coisas sejam desenvolvidas
o melhor possível e segundo a vontade de Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muita luz.